Espero que, a gente já comentou, mas espero que o simulado tenha sido sossegado, né? Não tenha sido nada muito difícil. A prova já está elaborada, a prova cai a apostila 33, né? Um pedacinho, assim, da 32, mais especificamente a 33, né? Então, se concentrem na 33, que é a descolonização África, Ásia e Oriente Médio, né, que a gente vai estar trabalhando. Nós começamos a trabalhar semana passada, né, sobre a descolonização, os termos de descolonização, enfim, né, primeiro por que eles haviam sido colonizados, depois por que estavam sendo descolonizados, e alguns contextos mais pontuais, tipo Índia, que é bem interessante e tudo mais. Daí, eu lembro que eu comecei, falei de algumas descolonizações da África na semana passada, e só não lembro se a gente falou dessa parte aqui da Guerra da Argélia. Se essa aqui a gente acabou comentando alguma coisa, porque daí eu já passo para outra, né, que é a África do Sul, e aí a gente já vai para o finalzinho da 32, que ficou faltando lá. Falamos sim. Obrigado, Lívia. Então, acho que é aqui que a gente parou, né? Que eu disse assim, aqui a gente comenta depois, né? E aí a gente foi lá para a apostila, certo? Eu acho que foi isso que aconteceu. Porque, assim, eu tenho uma vaga lembrança dessa situação. Então, lá, vou puxar mais um pouquinho. África do Sul. Alguém quer fazer algum comentário antes? Como que foram no simulado? Só para a gente dar uma descontraída antes de começar, né? Senão você já começa a parar falando um monte de coisa assim. E eu tô com saudade de conversar com vocês. Como que vocês foram no simulado? Deixa eu ver o que estão falando. Na média, beleza, isso, né? O importante é a gente estar na média, né? Não baixar. Ontem, uma menina do CB já me procurou, né? Eu mandei as notas e tal, porque lá eles vão terminar o bimestre agora dia 10 de outubro, 9 de outubro, uma coisa assim. E daí eu já estava fechando umas notinhas e tal, e já mandei uma parcial para ela. Daí ela, prof, mas eu fiquei com essa nota, né? Que foi uma nota boa, assim. Daí eu falei, ficou. Dela, nossa, eu falei, olha, e, né, tipo assim, para vocês que estão estudando, sem ter aquele contato com o professor, sem o tirar dúvidas, que o colega de repente fala que era bem a tua dúvida e tudo mais, se ficar na média, gente, tá ótimo, né? Então, parabéns aí, tá? E quem tá acima da média, melhor, né? Mas quem tá na média, ok. Quem não tá, não tem que ficar se culpando, sabe? Tipo, poxa, né? Tô abaixo da média. Não tem que ficar se culpando, mas tem que dar um jeitinho de melhorar, né? Porque a gente sabe que não tá difícil. É melhor, que tá muito difícil. O que eu ia comentar também? Se já fizeram a inscrição do PSS lá, de vestibular, essas coisas. O vestibular não abriu ainda, né? Mas o PSS 3 já tá aberto, não tá? Já fizeram a inscrição? Então, os dois, o vestibular eu não olhei. O PSS eu acabei olhando, mas o vestibular eu acabei não olhando lá. Mas já fizeram. Não deixem para a última hora. O sistema é sistema do governo, começa a travar, começa a dar problema, e aí você começa a ficar desesperado porque não consegue fazer, né? Então, faz, né? Não tem dinheiro para pagar agora. Faz mal, gera o boleto e paga depois. O importante é estar feita a inscrição para não travar, né? Então, se espertem nessas coisas assim, tá bom? Tudo bem? Mas ninguém quer... Ontem eu estava lá na escola gravando, e lá na nossa sala de estúdio, né, tá aquele banner que você, Gabriel, Edson, Bárbara, Duda fizeram lá, o pessoal que fez, que acabou fazendo, que era o nosso projeto desse ano lá, né, da feira, e que daí vocês acabaram fazendo sobre a Covid. Daí tá lá, bem grandão, assim, sabe? Tipo, aí eu tava vendo,
né? Que aquele banner, quando vocês fizeram, bem isso que eu ia comentar, né? Tinha, assim, pouquíssimos casos que no Brasil tinha acabado de chegar, assim, tanto que naquele gráfico que foi feito lá, o continente americano quase nem aparece, sabe? E aí eu olhando, eu falei, meu pai amado, quanto que em 6 meses esse gráfico estaria diferente, sabe? Né? Pensando lá comigo, assim, daí até uma das precauções lá que vocês colocaram e tudo mais, era de que somente os profissionais de saúde precisavam usar máscara naquele momento que vocês fizeram, sabe? E que hoje, né, já é uma prática comum, tanto que esses dias eu fui, eu tinha que ir na farmácia e tal, e desci do carro correndo, fui pro carro, a hora que eu entrei na farmácia, assim, nossa, eu tô sem máscara. Aí o rapazinho falou, não tem ninguém, pode entrar. Aí eu entrei, sabe, mas eu fiquei bem constrangida de falar com o atendente da farmácia, depois de ir ao caixa, porque eu estava sem máscara. Porque hoje em dia, quem não usa máscara é quem não tem educação, né? E aí, mas eu fiquei tão constrangida, sabe, eu queria voltar no carro, porque eu tinha que atravessar a rua novamente, né? Mas assim, e ele, não, pode entrar e tal, mas o constrangimento foi muito grande, sabe? E aí fiquei pensando, né, dessas pessoas que ficam aí relutando e brigando, né, por usar, enfim. Bem interessante esse contexto que a gente vive dos últimos 6 meses, sabe? Quando eu comecei, porque daí eles foram lá, eu fiquei sozinha na sala ontem, e aí fiquei olhando, porque né, tá lá faz tempo, assim, né? Desde o começo do ano ela tá na nossa sala de gravação, o banner. Mas assim, ontem eu tive tempo para parar, olhar de novo aquele banner e fazer essa reflexão, assim, gente, sabe? Bem, bem difícil, né? E aí eu ouvi de alguém que, 80 casos de morte em Ponta Grossa numa sociedade que tem 300 e tantos mil habitantes é pouquinho, sabe? E eu fiquei pensando assim, tá, mas são 80 pontagrossenses que morreram, né? Não interessa quantos tem vivos, interessa quantos morreram, sabe? Essa falta de empatia que daí um outro comentário que eu vi, assim, que se o vírus veio para melhorar a humanidade, que ele perdeu a viagem, né? E eu tô achando que realmente ele perdeu a viagem, porque a sociedade, a humanidade não tem melhorado. Vi o comentário de quem ontem, acho que da Wozniak, do primeiro ano, ela colocou um vídeo sobre as queimadas, e daí ela fez o comentário, né, que se aquilo não afeta ninguém, né, e é bem isso mesmo, né, daí aqui não tá, ó, tô olhando o sol lá fora, tem uma aparência boa o dia, então para mim não me afeta, então eu não tenho que me preocupar com o outro, sabe, muito, muito, muito interessante para a gente ver. Mas vamos começar a trabalhar, né, gente? Senão a gente só fica aqui. Na verdade, eu fico falando, né, porque vocês não falam, inclusive porque eu esqueci de abrir os microfones, caso vocês queiram falar. Diga assim, professor, daí fica difícil, né? Mas agora tá aberto, tá? Então, caso alguém queira falar, tá aí aberto o microfone, tá bom, gente? Façam os comentários. Eu tenho visto lá, foi muito fácil esse trabalhinho que eu coloquei na mestre, né, que termina sexta-feira agora, porque, na verdade, foi um resumão. Como eu vi que eu não ia dar conta do conteúdo todo, por questões de feriado e por questões, né, assim, eu falei, gente, tem que trabalhar. E aí eu pedi para vocês fazerem lá o resumo da apostila, uma pesquisinha sobre os assuntos do Oriente Médio, inclusive porque eu confesso que eu não gosto do Oriente Médio, gente, não é um assunto que me atrai, não é um assunto que me dá vontade de trabalhar, né, trabalho porque ele não é, porque ele está dentro do contexto, mas fechou a minha mestre e enviou em branco o meu trabalho. Então, depois você me avisa de novo, porque senão eu acabo esquecendo. Ou mande no meu e-mail, Raíssa, que daí o e-mail, pelo menos, eu sei que está funcionando, porque tá uma complicação, você não tem ideia.
Ontem ainda eu brinquei com o Thiago, falei, as plataformas estão em breve comigo. Eu joguei o trabalho do 9º ano e ele não aparecia para mim. Ele aparecia para o Thiago, aparecia para os alunos, mas para mim ele não aparecia lá na Mestre. Aí eu falei, cara, e agora, né? E o Thiago lidando, me colocou como coordenação, sabe? Virou, conseguiu arrumar lá, do 9º ano. Aí eu fazendo as provas, começo pelo terceiro sempre, né? Terceiro, segundo, primeiro, nono. Fiz a prova do 8º, lancei as questões. Quando foi para eu lançar o valor de cada questão, simplesmente apagou tudo. Daí aparecia a prova, lá na chamada, aparecia a prova do 8º ano, mas não apareciam as questões. E o Thiago lidou ontem. E eu fui lá, levei meu computador e ele disse assim, não é no teu, é no sistema. E daí ele também não conseguia abrir no dele, e ele liga para desenvolvedor e faz, e acontece, não sei o que. Daí eu briguei, eu falei, a Mestre tá de greve comigo. Travou minha câmera, destravou. A Mestre tá de greve comigo, né? Ela tá fazendo boicote comigo, porque não é possível. Daí eu brinquei, eu falei, vou começar as recuperações, que medo de perder tudo. Ele, não, comece qualquer coisa e a gente vai vendo o que acontece, né? Então, manda para mim no meu e-mail, que pelo menos lá eu garanto que tem, mas naquele e-mail do Yahoo, sabe? Aquele Fabiana Frank, tá? Daí para ter. Bom, vamos terminar ali a África do Sul, que é o momento de descolonização que a gente estava falando, né? A África do Sul é bem legal, assim, sabe? Quando teve a Copa na África, eu dava aula no CBJ, como sempre, né? Dava aula no CBJ, e aí eu fiz, assim, o seguinte comentário, né? De onde que ia ser a Copa e tal, daí eles na África. Mas eles tinham a ideia de que a África do Sul, onde seria a Copa, eles imaginavam todo o continente, sabe? Eles não tinham ainda a forma de pensar de que a África ela é um retalhinho, né, de várias culturas, e que cada retalhinho, cada pedacinho, ele é diferente e tudo mais. Aí eu tive que buscar um mapa da África para mostrar para eles aonde que era a África do Sul e que era ali que estava acontecendo a Copa. Daí tem alguns filmes bem interessantes, né, sobre esse pedacinho aí do continente africano, sobre o Mandela, né, que é o cara que vai e luta, né, lá na África do Sul. Então, assim, a gente tem alguns filmes bem interessantes para ver, né? A Kathleen acho que não está aí, não vi a Kathleen ainda, mas ela, quando eu passei lá a Guerra do Vietnã, era, sei lá, quase 11 horas da noite, por aí, ela falando, prof, assisti de novo Forrest Gump, putz, desculpa, gente, realmente ele é bem legal, agora você consegue ver num contexto diferente, travou de novo, consegue ver num contexto diferente e tudo mais. Falei, isso aí mesmo, né? Isso que é o legal, você sugerir e o aluno ver de novo, enfim, e acaba que fica bacana. A gente sabe, então, que na África do Sul há lutas pelo segregacionismo, né? Ou contra o segregacionismo e tudo mais, mas ali eu vou só contextualizar vocês nessa questão aí. Então, mesmo sendo no continente africano, grande parte da população da África do Sul era de origem europeia, né, pelas migrações, por causa do imperialismo e tudo mais, e aí tem ali os termos, né, o Afrikaner ou os Boeres, não sei como que fala ali, né, que são os grupos de colonos com cultura própria, defendiam uma sociedade organizada de forma racista que lhe garantia o controle da economia. Quem são? Né, os Afrikaners ou os Boeres? São esse grupo de origem europeia que vieram, então, para a África, ou que até nasceram ali no continente africano, mas tinham essa cultura diferenciada para nós. Daí, né, luta entre africanos e ingleses, a Guerra dos Boeres, vai estar lá na tua página. Tá, minha gargantinha tá encrencandinho hoje. Na tua página, cadê? Perdi ela. Na página 16, né? E é legal que tem lá na página 16, gente, se você tiver com a apostila, aquela imagem daquele banco, né? Onde o menininho, a pessoinha ali não pode, um homem negro, né? Ele não pode sentar no banco, porque o banco está reservado.
nessa tua apostila até não tem, mas em outros lugares, em outros textos, eu já vi até a questão de bebedouros, né? Bebedouros para negros, bebedouros para brancos, banheiros, enfim, várias coisas assim, né? E aí a gente não consegue imaginar isso aqui no Brasil, esse racismo, né? Essa forma efetiva, assim, tão descarada, né? Mas a gente sabe que aqui a gente vai ter bastante segregacionismo também, né? Então, bem difícil. A gente já fez isso na sala de aula, né? Basta você olhar ao seu redor para verificar as oportunidades que são colocadas para um e para outro, tá? Não vou ficar entrando muito nesses detalhes aqui para a gente não estar não é perdendo tempo, não é, mas para a gente não ficar se atrasando muito, né? Os ingleses permitiram, então, a criação da União Sul-Africana, uma ligação formal com o Reino Unido, e houve a segregação a partir de então. Já comento sobre isso, tá bom, gente? Só para a gente ver. Essa é a parte principal da África do Sul, o apartheid, né? Então, a população negra se organizou contra a segregação, contra o apartheid, né? Então, eles vão estar lutando mesmo, porque, inclusive, pelaquela questão do pan-africanismo que a gente comentou na aula anterior, né, que é o sentimento de pertencimento a um grupo, a uma cultura, a um lugar. Nelson Mandela foi um dos líderes desse movimento. Na sua página 17 tem a imagem do Nelson Mandela, mas você já viu inúmeras imagens dele, né, porque tem, como eu disse, tem filmes sobre ele, tem comentários, documentários, então ele é um cara bem conhecido aí. Aí cria um grupo armado, passa a promover atentados contra o governo racista, ele é preso, condenado à prisão perpétua, né? Mas quando em Soweto esses manifestantes aí foram assassinados, vai ter uma repressão, vai acabar o apartheid com o fim da Guerra Fria, e depois ele vai ser eleito, ele faz greve de fome na cadeia, ele, enfim, né, vai ficar, mesmo ele estando preso, ele vai continuar sendo essa liderança. Não sei se vocês lembram, quando a gente estudou esse assunto lá no 9º ano, que a gente falou da Rosa Parks, lembram? Alguém lembra dela? Quando a gente trabalhou isso lá no 9º ano, porque isso já foi trabalhado no 9º ano. Deixa eu ver aqui. Sim, a Lívia diz que sim, né? Mas alguém lembra da Rosa Parks? Aquela senhora que sentou no banco do ônibus e foi presa, porque ela sentou no lugar dos brancos, lembra? Ou melhor, ela estava sentada no lugar dos negros, mas entrou um branco, né? Uma coisa assim, e mandou ela sair do lugar. Era uma situação mais ou menos assim. E aí ela se recusou, ela foi presa, foi feita manifestações nos Estados Unidos, enfim, e tudo mais, que mostram, né, esse segregacionismo bem interessante aí, para a gente ver que ele vem, né, para o continente americano, inclusive, né. Eu odeio Cris, lembra que a gente comentava isso na sala de aula? Que é uma forma muito sutil, né, de dizer que nos Estados Unidos isso tem bastante também, mas é basicamente isso aí. Então, a África do Sul, né, o que a gente tem que estar lembrando? Que ela foi formada por uma comunidade bem grande europeia, que as comunidades tinham direitos, aquela coisa toda, e que havia, né, então, o apartheid, né, que foi a luta do Nelson Mandela para terminar com o apartheid. Da África Portuguesa, que falta um pedacinho, né, Salazar, que era o regime autoritário lá, ele era ditador em Portugal, né, e esse regime ditatorial ele vai se estender também para as colônias, né, e que aí a gente vai ter a maioria das colônias portuguesas tendo guerrilhas, né, tipo Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, e a repressão do governo a essas guerrilhas que vão acontecer bem fortes, né, e vocês fizeram um trabalhinho, não sei se vocês lembram, mas vocês fizeram um trabalhinho sobre isso com a Revolução dos Cravos. Vocês lembram disso?
da Revolução dos Cravos. Então, é só mesmo para a gente estar lembrando vocês dessa forma de descolonização, certo? Então, volta lá, né? De que a gente tem o processo de descolonização, porque ele vai ter a questão da Segunda Guerra Mundial, que vai fazer com que os países imperialistas eles fiquem menos fortes, a questão nacionalista que surge nesses países, então, colônias, nessas colônias desses países imperialistas, cada um vai agir de uma forma. A Inglaterra prefere evitar conflitos e ela vai negociando a sua retirada, enquanto a França, ela tem as duas formas, ela tenta primeiro fazer, né, a União Francesa, a Liga Francesa lá, e acaba, travou minha câmera de novo, tá travando, mas tudo bem. E aí, ela vai fazer, então, vai ter a União Francesa, não vai dar certo em alguns lugares, ela vai ter alguns conflitos armados e tudo mais. A Guerra da Argélia foi o marco da descolonização francesa, então, se você quiser estudar sobre a descolonização francesa mais a fundo, fixa na Guerra da Argélia. Aí a gente tem a África do Sul, né, tem a África Portuguesa, que são as duas que vão ter conflitos mais fortes, a África do Sul por causa do apartheid e a África Portuguesa por causa do Salazar. Pronto. Ok isso aqui? Tudo bem? Ele é bem sossegadinho, assim. E aí, eu quero eu quero passar com vocês esse pedacinho que faltou aqui, das ditaduras da América, que é o finalzinho da 32. Bem finalzinho lá da 32, também bem contextualizado, bem sossegadinho, assim, para não ter nenhum conflito, né, nessa aprendizagem. Qual que era o contexto, né? Então, a gente tem dentro da América Latina, da década de 60, 70 e 80, muitas ditaduras vão acontecer na América Latina, né? Então, a gente está no contexto Guerra Fria, mas dentro da América Latina, a gente tem muitas ditaduras militares. E aí, eu coloquei ali na minha segunda flechinha, que esse momento ele ficou conhecido como ditadura civil-militar, porque vários grupos, tanto não só militares quanto civis, eles apoiavam aquela nova forma de governo, né? Então, as ditaduras na América Latina, elas são conhecidas como ditaduras civis militares, beleza? Tanto que, se a gente for para um colégio militar, a gente não vai encontrar no Brasil uma ditadura militar, a gente encontra no Brasil uma república militar, né? Então, eles vêm com esse novo olhar, ou vem com esse olhar para as ditaduras militares, tá? A Operação Condor é bem interessante para a gente, né? Então, por isso que eu coloquei ali para nós, que é essa aliança de cooperação. Nessa aliança de cooperação, ela foi assim meio que, como que eu vou dizer essa Operação Condor? Ela foi meio que por debaixo dos panos, sabe? Tanto que os Estados Unidos, que era o nosso principal aliado, né, da América Latina, por causa da Guerra Fria, nós estávamos alinhados aos Estados Unidos, eles não apoiavam a Operação Condor, ou Condor, não sei como é que fala também, porque ela era meio que, o termo clandestina está errado, mas ele também não era um termo oficial, sabe? Em que Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, que são nossas principais ditaduras civis militares, eles trocavam informações e também trocavam subversivos, trocavam pessoas que eram contra o governo. E aí, nessa troca de informações e tudo mais, a gente tem vários momentos bem fortes, né, e bem violentos, né, com essas informações da Operação Condor. Então, quando se fala em ditadura militar no Brasil, em algumas questões, normalmente eles colocam essa Operação Condor. Então, esse é um contexto que você tem que saber o que é, para você poder dar continuidade ao teu conhecimento dentro aqui desse trabalho para as questões de vestibular. Então, Operação Condor
não esquece, né? Essa aliança de cooperação contra os opositores do governo das ditaduras militares. E aqui eu só citei, né, gente? Ó, então, tipo, você veja que ditaduras militares quase que em todos os países latino-americanos, né? Paraguai, Brasil, Chile, Uruguai, Argentina, Bolívia, Peru. E se você olhar as datas, elas são muito próximas, assim, o mesmo período, né? Então, a gente vai ter as questões das ditaduras militares. A gente não vai estar olhando de uma por uma, né? Daqui a pouco eu vou passar só alguns pontos de cada uma, mas não vamos estar olhando. Mas se você reparar, veja que elas terminam, a grande maioria termina na década de 80, né? Por quê? Porque, inclusive, na década de 80 vai terminar a Guerra Fria, né? Finalzinho da década de 80 termina a Guerra Fria, mas nesse momento a União Soviética já está com problemas econômicos, já não tem tanto apoio, já não dá tanto apoio também aos grupos que ela vai oferecer. E aí os Estados Unidos também dão uma relaxada nessa situação, e aí as ditaduras militares elas não conseguem se manter, porque começam então o povo a solicitar, né, a democracia. Vamos lá? Se virar, né? Virou. Alguns exemplos, então, como eu disse, eu não vou ficar contextualizando todas elas, mesmo porque, gente, raramente, muito raramente, a gente tem questões sobre isso, né? Eles contextualizam alguma coisa, até, mas muito especificamente de cada uma é muito raro. Eu não me lembro de questões assim, né? Se você procurar em questões vestibulares, para você ver, muito raramente, mas às vezes acontece. Então, por isso que o que você vai lembrando de cada uma faz com que você consiga resolver as questões, certo? E aí tá ali, né? Um governo revolucionário das Forças Armadas, uma postura de esquerda, né? Que é o Alvarado, que ele vai ter essa postura de esquerda ali, como sempre, postura de esquerda vai estar ali. Medidas nacionalistas, estatização de empresas e reforma agrária. Você encontrou essas características, você vai ver que o governante tem uma postura de esquerda, sempre, né? E lá no Peru, então, eles vão se apoiar nesse passado inca, né? E você vê muito isso neles, vocês têm, ou tinham, né? Um professor que tinha essa característica muito forte, né? Nessa reforma educacional e de propaganda que eles usavam para se manter no poder, né? Então, vamos mostrar o nosso passado inca, né? Nossa identidade, e aí a gente acaba se mantendo no poder, né? Então, dessa forma aqui. Lembrem que no Peru, essa postura de esquerda. No Chile, né? Então, a gente vai ter a derrubada do Salvador Allende, e aí a gente vai ter a implantação de uma ditadura, certo? O Allende, ele vai ser eleito democraticamente, um governo socialista e tudo mais. Olha lá novamente, reforma agrária, nacionalização das telecomunicações, estatizações, mas ele vai ser derrubado para implantação da ditadura. Aí vamos ver ali o que eu coloquei a mais para vocês. E aí, então, quando ele vai ser derrubado, lá em setembro de 73, pouquinho tempo atrás, né, a gente vai ter esse golpe das Forças Armadas, o Allende vai morrer num acidente, se eu não me engano, né, e o Pinochet que vai assumir a partir de então, né, e o Pinochet, até aí a década de 90, mais ou menos, né, ele estava sendo julgado por crimes contra a humanidade, por causa dessa tortura e perseguição aos opositores, né? E aí, para aqueles que são defensores, né, da privatização, a educação, saúde e previdência social, saiba que lá no Chile, então, já foi tentado com o Pinochet, e que não deu muito certo, né? E que com o Pinochet houve uma concentração de renda muito maior. E eu queria fazer o comentário porque, sim, assim, né, tipo, tem muita gente que defende, e agora tá bem complicado, né, a pressão, os professores deveriam voltar para as salas de aula, porque até a gente está sendo chamado aí nas redes de pessoas que não querem trabalhar, de que tá muito bom a gente ganhar
e não sair trabalhar, né? Essas coisas assim, sabe, que deixa a gente muito desanimado. Mas que, né, até vocês viram, não sei se vocês viram uma entrevista do secretário de Educação na Jovem Pan. Se vocês não viram, cara, tá rolando, procurem. Ele fala assim, que tem muito professor, né, que não precisaria de tantos professores, que por ele iria demitir mais da metade dos professores, e que aqueles que não quisessem voltar também seriam demitidos, enfim, vários comentários, assim, sabe, bem preocupantes, inclusive porque o nosso secretário de Educação, ele é a favor da privatização da educação, né, e se a coisa já tá ruim, e eu digo coisa, a sociedade toda já tá ruim, aí ela piora, né, porque aí nem todo mundo vai pagar a escola. Para a saúde, então, não precisa nem fazer esses comentários, né? Porque você está vendo aí que a saúde, ela precisa ser do governo, ela precisa ser oferecida pelo governo. Previdência social também, mas né, tem gente que defende a privatização, não sou eu que vou estar discutindo com a pessoa que defende isso, né? Ainda ontem eu falei com a minha sobrinha, eu falei, eu tô do tipo assim, você não pensa igual a mim? Tá? Dane-se. Não tô nem aí, é problema teu, né? Você não é obrigado a pensar, nem eu sou obrigada a pensar igual a você. Parei de brigar. É essa que eu acho que é bem isso que está acontecendo. E daí, então, há uma concentração de renda e tudo mais, e ali está o finalzinho do Pinochet, então, né? Que vai estar, esse embaixador vai ser morto lá em Washington, ele vai ser acusado, mais ou menos tipo aconteceu com o Getúlio Vargas lá, tá? Aí ele vai ser acusado, né, de ter mandado matar e tudo mais, além do que a decadência, então, das ditaduras que eu comentei com vocês a partir da década de 80, elas não conseguem se manter, as ditaduras, elas fazem concentração de renda, elas vão trazer inflação para você, ela vai para que ela possa se mostrar, ela acaba fazendo uma dívida externa, né, então, assim, bem difícil. E ali a data que o Pinochet morreu, lá sem honras de Estado, ainda, né, condenado, ele já tinha sido condenado por vários crimes contra a humanidade, por causa das torturas que ele fez no seu governo e tudo mais. E no Brasil, né, a gente fica pensando assim, por que no Brasil, então, os caras não foram condenados? Por causa daquela emenda constitucional lá, aquela emenda, não é emenda constitucional, aquela número 11, nossa, em que ele fala em anistia, né? Então, ele acabou anistiando todo mundo dentro do Brasil. E aí ninguém é condenado por crimes do período da ditadura militar. Mas tá aí só para você estar lembrando. Então, Pinochet é um nome importante da ditadura chilena, tá? Então, tá me ouvindo? Porque ele deu um pico de internet aqui, ó. Caiu tudo agora. Vocês estão aí? Deixa eu voltar aqui agora o slide. Tem um pico aqui que eu vi. Difícil agora é conseguir, né? Tá, só um pouquinho, que talvez ele vá. Aqui, passei. Acho que não. É. E aí a gente vai um pouquinho para a Argentina ali, gente, né? Na Argentina, bem interessante também, porque a ditadura da Argentina ela foi bem curta, né? Mas como eu coloquei ali, porém violenta. E da Argentina, nesse momento, é interessante a Guerra das Malvinas, tá? Então, a Argentina se envolve, era Guerra Fria, se envolve
numa guerra contra a Inglaterra. Começou agora a dar eco, né? Mas fazer o quê? E aí, nessa guerra, então, contra a Inglaterra, para reaver as Ilhas Malvinas e tudo mais, a Argentina vai ser derrotada, mas eu vou contar que o Brasil estava bem apavorado, né? Porque você veja que a Argentina é muito próxima do Brasil e para lutar contra a Inglaterra, mas acaba que, né, foi nesse momento aí. Daí lá em 83 vai ter as eleições do Raul Alfonsín, né, que ele vai ser eleito democraticamente na Argentina, e tudo mais. Se você olhar a questão atrás da Argentina, a gente tem vários ditadores, mas eles não foram considerados, né, ditadores, mas tá lá, né, o Alfonsín agora eleito. E nesse momento, por causa das repressões e tudo mais, é criada essa comissão ali, né? E na Argentina, por causa dessa comissão nacional para o desaparecimento das pessoas, muitos foram condenados. Volto a dizer, no Brasil isso não aconteceu por causa daquela emenda 11 lá, que falava de anistia, que o Figueiredo assinou. Foi o Figueiredo, foi o Geis, mas um deles assinou lá na abertura democrática, né? E eles já assinaram, na minha cabeça, na minha concepção, não tem nada escrito, mas na minha concepção eles assinaram essa emenda 11 exatamente pensando no grupo deles, né, que o grupo deles iria ter que pagar também pelos crimes da ditadura militar, mas isso sou eu que penso, não está nada escrito. E aí na Argentina, essa parte aqui que eu queria fixar com vocês. As mães e avós da Praça de Maio se reúnem lá na frente da Casa Rosada, na Argentina, em Buenos Aires e tudo mais, com cartazes, tipo acontece com os filhos da Sé, né, aqui em São Paulo. Lá, esse grupo, então, eles começam cobrando do governo atitudes contra aqueles da repressão, né, os agentes da repressão durante a ditadura militar. Então, esse é o objetivo desse grupo, das mães e avós da Praça de Maio. Mas, só que agora, né, no século XXI, eles ainda estão lá, essas mulheres ainda estão lá, e cada vez um grupo maior, eles acabam sendo um grupo político, sabe? Então, quando existem algumas situações na Argentina em que o povo precisa se manifestar, é esse grupo das mães e avós da Praça de Maio que vão, e elas têm força de repercussão mundial. Então, quando elas se reúnem, elas vão com as fotos, né, dos filhos, dos netos, enfim, dos seus familiares que desapareceram no período da ditadura, elas ainda mantêm isso, ou elas vão com rosas na mão, né, para mostrar que elas são, um grupo de manifestação, né, mas que é um grupo de manifestação que quer a paz, né, então esse grupo aqui é bem interessante para a gente, sabe? E aí, às vezes, eu vejo que sobre a Argentina, o que cai é sobre esse grupo, das mães e avós da Praça de Maio, né? Então, você viu que eu vim contextualizando você para onde que eu quero que você se atenha quando for estudar, tá? Porque aí, se você for querer lembrar de todas as datas, de todos os nomes, de quem subiu, de quem desceu, de quem isso, de quem aquilo, você vai fazer aquela saladinha e não vai conseguir lembrar. Então, não é importante isso. O que é importante é o contexto de cada situação para você conseguir fazer a tua sequência histórica, tá? Porque não é fácil daí, né? Tipo assim, claro que alguns têm uma facilidade, eu gravo isso, faço, tá tudo certo. Mas nós, seres mortais, né, que somos um ser normal, a gente não consegue guardar tudo na nossa cabecinha, por mais que ela seja ótima, tá? Então, se você não conseguir isso, não fique se depreciando, né? Nem todo mundo nasceu
com facilidades. A gente tem facilidades em algumas outras coisas. E é assim que a gente vai, tá? Por favor, eu quero que você vá lá na tua apostila. Na apostila, desculpa, né? Apostila 33. Na página 20. Tudo bem? Tudo bem? Estão com ela? Sim ou não? Sim ou não? Na página 20, ele tem um texto da Mia Couto, né? Vou ver o que estão escrevendo. Só um pouquinho. Muito bem. Muito bem. Tem um texto da Mia Couto que ele fala assim: a África deve contar sua própria história e fugir da versão europeísta. Eu acho bem legal esse texto, por isso que eu quero comentar com vocês. O escritor moçambicano Mia Couto defendeu que a África deve contar sua própria história, dando voz a toda a sua diversidade interna e afastando-se da visão europeísta ainda presente. Quem contou a história da África e fez parecer com que ela sequer tivesse história foi a Europa. Os africanos, depois, lutaram contra isso, tornaram-se independentes, mas parece-me que há de se fazer outro percurso, que já não é essa a cultura de afirmação. Na avaliação do escritor, após os movimentos de independência, as elites africanas locais que assumiram o poder acabaram por se apropriar em parte da mesma visão europeia sobre a África, sem resgatar toda a sua pluralidade interna, sem querer os africanos nessa missão de se libertarem. Incorporaram muito dos fundamentos da imagem de África criada pela visão dos europeus, sustentou Mia Couto, ao defender que o continente precisa perceber, acima de tudo, que a sua história não é contada por uma única voz. Um desses fundamentos é pensar que existe uma coisa chamada África, porque a África são tantas coisas, tem a mesma diversidade de qualquer continente, destacou. De acordo com o escritor, no litoral moçambicano, de onde foram enviados escravos para o Brasil, há ainda hoje uma visível intenção de apagar esse passado. Quando tento projetar essa memória, ela está apagada. Há uma intenção clara de se anular isso, porque não se quer reacender os conflitos que ainda estão muito marcados. Acho que a história está muito mal contada do nosso próprio lado, reforçou. Para Mia Couto, o papel do escritor nesse processo é justamente mostrar que a história de um país ou de uma pessoa não pode ser simplificada. Da mesma maneira que é preciso dizer que há muitas Áfricas, é preciso dizer que cada pessoa tem a sua própria história. E não posso esgotar-me nessa identidade que diz, sou africano. Cada pessoa tem a sua singularidade. Não se repete, é única, concluiu. Antes de continuar ali, é isso que eu estou falando com relação aos contextos ali. Eu quero estudar sobre a ditadura do Chile. Cara, se consegue passar a tua vida inteira estudando sobre a ditadura do Chile. E aí é o que eu estou tentando mostrar. Que quando nós estamos aqui no Brasil, né, ou por estarmos aqui no Brasil, a gente precisa ter conhecimento de pontos sobre aquele país, né? Porque se você tentar saber tudo, ele é muito além do que diz só os livros da escola, ele é muito além do que diz o professor, ele é muito além. E aí você vai passar a vida estudando só sobre um povo, só sobre uma cultura, né? Quando ele vem falando ali de África, você pode colocar isso dentro do contexto mundial, né? Então, quando a gente vai estudar, nós estudamos ali a questão da Guerra Fria. A gente não estudou tudo o que aconteceu na Guerra Fria. A gente estudou aquilo que a gente tem noção, né? Então, para contextualizar, e que é possível, né, que se possa pedir mais à frente e que é conhecimento geral, né? Então, a mesma coisa em física, matemática, geografia, ou seja lá o que for que você for estudar. Quando você vai se aprofundar naquilo, é uma coisa.
Até eu tava brincando, né? Esses dias uma colega minha falou assim, eu adoro a história dos celtas, né? E eu fiquei pensando comigo assim, cara, eu sei tão superficial a história dos celtas que eu nem sei se eu gosto. Né? Por quê? Porque a história dos celtas, ela não está no contexto do currículo básico do qual eu estou acostumada a trabalhar. Então, ela é uma história à parte, a história do Oriente, né? Quando eu fiz universidade, a história do Oriente era uma matéria optativa. Você fazia se você queria. Quer dizer, para você ter uma noção que não tem como a gente saber tudo ao mesmo tempo. Desses slides que eu passei, desses momentos que eu estou passando hoje, concentre para você não esquecer. E esse pouquinho, que parece que é pouquinho, vai te ajudar a responder questões daqui para frente. Entendeu? Tudo bem? Tudo bem? Semana que vem, a gente fala sobre o Oriente Médio. Encerra a apostila 33. Semana que vem é 25, 24, 25, 24. A gente encerra, né? Então, a apostila 33. 28 vocês fazem prova. E aí, no 28, 29, 30, primeiro, acho que dia 1º, a gente faz um apanhadão geral do bimestre. Tá? E aí a gente faz esse apanhadão geral do bimestre para a gente iniciar o 4º bimestre falando de Brasil. Né? E a gente vai trazer Brasil bem contemporâneo, bem gostoso para a gente. Tá? E aí, gente, eu adoraria que vocês participassem da aula falando. Porque, imagina, falar de Brasil contemporâneo sozinha. Cara, eu vou ter um surto. Então, eu vou pedir para que vocês participem de Brasil. Quando a gente vai falando de Brasil, porque o 4º bimestre ele é totalmente contemporâneo. O conflito do vizinho que aconteceu, é a guerrinha ali, é aqui, sabe? Então, traz muito para o que a gente está vivendo agora. E aí, eu gosto das opiniões de vocês. Tá bom? Por hoje tá tudo ok? Todo mundo quietinho. A gente não sabe se ligou o computador e foi dormir. Não sabe se tá aí, se não tá. Adoraria saber se vocês estão aí. Hoje são alguns que conversam comigo. Se eu for olhar o histórico do chat, tá sempre as mesmas pessoas. Ai. Beijo, gente. Até semana que vem. Precisamos dar um up nessas aulas, hein? Senão vocês vão ter problemas aí. Tem que discutir. Sem discussão não há aprendizagem. Beijo, gente. Tchau.